Então, bem-vindos todos vocês hoje. E sempre é uma celebração, esses momentos especiais em que nós temos esses convidados que vêm enriquecer muito, né, a nossa jornada. Então, vocês criaram essa jornada junto conosco, que poderia estar disponível. O doutor Alejandro poderia estar disponível ao auditório Palas Atena, toda a equipe Palas Atena, os voluntários, a professora Lia, todo mundo, mas se vocês, cada um de vocês, estivesse aqui, nada aconteceria. Então, somos aqui a rede que está fazendo acontecer, né? Então, é assim que a Palas Atena tem acontecido e tem realizado durante todos esses anos, né, esses momentos especiais e os seus programas permanentes, né? Então, estamos muito felizes de receber o doutor Alejandro, que é uma pessoa especializada, é doutor especializado em psicologia e economia pela Universidade da Pensilvânia. Nessa mesma universidade, ele é diretor de educação internacional do Centro de Psicologia Positiva. E ele conta com a supervisão do Dr. Martin Seligman, né, que é o fundador do Centro de Psicologia Positiva. Então, é um grande momento estarmos recebendo uma inovação vital, né, para a nossa sociedade hoje. Ele trabalha também com governos de diversos países para incluir as habilidades da psicologia positiva no currículo escolar, né, que para o Brasil é uma grande esperança, né, e para medir o impacto dessas intervenções no bem-estar dos jovens, também uma esperança para o Brasil. É pesquisador no Center for High Impact Philanthropy, que é o, traduzindo para o português, o Centro de Filantropia de Alto Impacto, e conselheiro de organizações internacionais como o World Bank, Mundial, e OECD, que é a Organização Portuguesa para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, tudo que o Brasil necessita. É membro do International Wellbeing Expert Group da ONU, que em português seria Grupo Internacional de Especialistas em Bem-Estar. Então, bem-vindo, agradecemos muito a sua presença na Palas Atena e agradecemos muito também à senhora Larissa, ao senhor Rodrigo e à tradutora Juliana. Então, agora podemos iniciar, né, essa nossa jornada de hoje. Buenas noches a todos. Muito obrigado por a Larissa, a todos por estar aquí esta noche. Y bueno, en este momento voy a transicionar de mi portuñol a español. Y quiero que le den la bienvenida, por favor, a Juliana, que va a estar traduciendo lo que espero que sea útil para ustedes el día de hoy a português. Ele deu boa noite, falou que vai começar a falar espanhol agora. Ele apresentou, eu sou Juliana. Eu não sou tradutora, estou só fazendo às vezes hoje, então me perdoe se tiver se a gente pular algumas coisas, mas a gente vai estar o dia inteiro com ele e vamos desfrutar juntos. Muy bien, pues es realmente un privilegio estar aquí. Hemos tenido, como Larissa dijo, una increíble experiencia viendo cuánta gente hay con esta pasión y esta visión compartida en Foz, en Curitiba, hoy en Sao Paulo y en general en Brasil. Creo que hay un hambre profunda para un cambio de paradigma, un cambio en el modelo de educación. É um privilégio estar aqui no Brasil, a gente já passou por Foz, por Curitiba e agora em São Paulo para encontrar todas as pessoas que têm essa paixão e que estão movidas pela educação e que dá para perceber que tem uma fome de mudança, que alguma coisa aconteça, que alguma coisa aconteça, que alguma coisa aconteça. Pero creo que es muy fácil decirle que no a muchas cosas, es muy fácil decir que no a la educación como está hoy.
hemos trabajado en países, en 12 países a escala nacional ahora, y lo que encontramos es que es muy fácil identificar qué en el sistema de educación no nos gusta, no queremos, pero lo difícil es encontrar a qué alternativa que sí funcione realmente le podemos decir que sí. Eu acho que é muito fácil a gente identificar os sistemas educacionais que a gente não gosta, que não fazem sentido para a gente. A gente trabalhou em 12 países e a gente sabe bastante dizer o que não faz sentido, mas o mais difícil é saber o que sim faz sentido. Entonces, voy a compartirles un poco de nuestra experiencia internacional, cómo hemos adaptado el modelo de educación positiva a diferentes contextos, culturas, pero realmente todos ustedes son los expertos en educación en Brasil, y entonces a partir de que yo termine, vamos a hacer un ejercicio en conjunto para poder realmente identificar qué de esto es realmente útil para Brasil e que coisas não são potencialmente relevantes. Eu vou compartilhar então as experiências que a gente tem em diversos países, claro que adaptada a cada contexto e a cada cultura, mas o importante é lembrar que vocês aqui, que são os praticantes, são os atores da área de educação, então no final a gente vai ter um espaço para trocar, para conversar e para sentir o que ficou e o que a gente pode fazer com isso. Bueno, entonces antes de comenzar a hablar sobre este concepto de habilidades y competencias para el bienestar y cómo sí deberíamos y sí podemos implementarlas a gran escala en las escuelas, vamos a empezar con un pequeño ejercicio. Então, antes de começar a falar sobre educação positiva e o que é tudo isso, se devemos começar e como devemos começar a implementar, queria propor um pequeno exercício. ¿Cuántos de ustedes están involucrados en temas de educación, ya sea como maestros, como directivos, como coordinadores, en alguna organización que trabaje con escuelas? ¿Cuántos de ustedes trabajan directamente con el mundo de educación? Quantos trabalham com educação e estão envolvidos com o mundo da educação, como professores, diretores, coordenadores? Bueno, la gran mayoría. Y bueno, mi primer mensaje para ustedes es, creo que la sociedad no reconoce que ustedes son realmente los superhéroes de esta sociedad. Son los que plantan las semillas para el futuro en los niños y en los adolescentes. Y rara vez la sociedad realmente reconoce el trabajo, para mí, superhéroe que están haciendo. Então, antes da gente começar, uma primeira mensagem que eu queria deixar é falar para vocês que vocês todos são os verdadeiros super-heróis que estão atuando. Ahora, hay, especialmente en un ambiente escolar, hay dos tipos de superhéroes. Está lo que voy a llamar el superhéroe con capa roja, que se dedica a identificar deficiencias, problemas académicos, de comportamiento y demás, y pasar la mayoría de su tiempo eliminando problemas. Então, para ele tem dois tipos de super-heróis. O super-herói de capa vermelha, que acaba focando em identificar deficiências, problemas. Y para los que levantaron la mano que trabajan en temas de educación, levanten la mano si día a día esa es su experiencia en general, que pasan identificando lo que está mal y eliminando problemas. E levanta a mão, então, quem trabalha com educação, que passa os dias no dia a dia focando em eliminar o que está ruim e correr atrás dos problemas para resolver os problemas. Bien, bueno, eso es, de hecho es bastante bueno. En la mayoría de las audiencias, la mayoría de la gente pasa la mayoría de su tiempo identificando desde qué está mal académicamente hasta qué está mal con comportamientos, en vez de ser este lado de héroes, que es identificar cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas en nuestro ambiente y cómo cultivarlas y crecerlas. Isso para ele é raro no público, perceber que a maioria dos educadores
não estão focando nas coisas ruins e não estão indo atrás de resolver problemas, mas sim atuam como um super-herói da capa verde, que acaba se focando mais nas forças, em desenvolver competências y capacidades de los alumnos. Y bueno, la psicología positiva y particularmente la educación positiva es muy fácil malinterpretarla como que solamente queremos a superhéroes con capa verde y que ignoren que existen problemas muy reales, desde problemas académicos hasta problemas de violencia en la escuela, violencia doméstica, abuso de sustancia y demás. É muito fácil encontrar pessoas que confundem a psicologia positiva e a educação positiva com profissionais que buscam só ser os super-heróis da capa verde, que só querem cultivar as forças e que acabam por ignorar as dificuldades que o super-herói da capa vermelha tem que enfrentar, como violência, problemas acadêmicos. Entonces, uno de los mensajes fundamentales que quiero comunicar hoy es que la educación positiva busca complementar, no sustituir, la educación tradicional, y con esta metáfora es crear una capa reversible, donde simultáneamente podamos identificar problemas y eliminarlos, y también poder identificar potencial y fortalezas y cultivar lo bueno. Então, um dos pontos da educação positiva que ele quer deixar que fique claro para todo mundo é que não a psicologia positiva e a educação positiva vem para complementar e não para ignorar o fato de que existem problemas, de que existem coisas que precisam ser enfrentadas, coisas não tão boas e que os profissionais da área também possam se preocupar em cultivar as capacidades e as forças dos alunos. Então, que seja uma prática complementar aos dois olhares. Y con esto la idea es crear un ecosistema de bienestar que realmente le permita a cada individuo y a comunidades educativas enteras llegar a su máximo potencial. Então, a ideia é que se possa criar uma comunidade, uma cultura de bem-estar, onde todo mundo possa atingir o seu potencial. Então, esse profissional vai ter a possibilidade de brincar com essa capa que pode ser reversível. Ahora, comencemos con un ejercicio, un diagnóstico. Esto, como la mayoría de ustedes podrán identificar, es un teléfono, pero específicamente, este es un teléfono de 1918, de exactamente hace 100 años. Então, vamos fazer um exercício. Essa imagem aqui a gente pode ver um telefone de 100 anos atrás, de 1918. Este es un teléfono del día de hoy. Esse é um telefone dos dias de hoje. Este es un automóvil hace exactamente 100 años, es un automóvil de 1918 y este es un automóvil del día de hoy. Es un automóvil, ¿no?, con la mayor innovación, 100% eléctrico, que no contamina y demás. Então ele mostrou a foto de um carro de 1918, de 100 anos atrás, e essa foto de um carro de última geração, um carro elétrico, que não contamina o meio ambiente. Ahora veamos esto. Esto es un salón de clases y busqué la fecha exacta en 1918 y este es un salón de clases el día de hoy, o un salón típico el día de hoy, 100 años después. Então, aquela foto anterior era uma sala de aula de 1918, de 100 anos atrás, e essa é uma foto também de uma sala de aula dos dias atuais, que mostra a mesma coisa. Ahora, esto provoca simultáneamente humor y un poco de risa, pero a mí me provoca ante todo frustración y un sentimiento de tragedia, porque todo ha cambiado dramáticamente desde telecomunicaciones, cómo nos transportamos, la infraestructura, avances de medicina, salud, pero ¿por qué el sistema educativo está estancado? Está estancado en un sistema que no ha cambiado en 100 años. Isso a princípio pode fazer a gente rir, ser engraçado, mas ao mesmo tempo traz frustração. Parece uma tragédia que em 100 anos vários outros sistemas e várias outras tecnologias invadiram outros campos
e a educação ela continua a mesma desde 100 anos atrás. Y bueno, regresemos a pensar un poco sobre a qué puede aspirar la educación, y esto, bueno, creo que es innegable que una de las personas más admirables que habitó el mundo el siglo pasado fue Nelson Mandela. Então vamos voltar um pouco e pensar quais são as aspirações da educação, e uma referência que ele está trazendo é o Nelson Mandela, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Y cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela famosamente dijo, y a mí personalmente se me quedó muy grabado, que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. E quando o Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele fez um discurso que ele fez a seguinte citação, que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Ahora, realmente una educación que hoy en día está enfocada en pasar exámenes internacionales como PISA o exámenes nacionales como el ENEL, me parece que se llama, donde todo está enfocado es la vida del examen y no son escuelas que preparan para el examen de la vida. E uma educação que está focada em provas padronizadas como o PISA ou como o ENEM, é uma educação que traz habilidades para passar na prova ou que traz habilidades para viver a vida? Entonces, realmente creo que debemos de empezar con esa pregunta fundamental de cuál es realmente el objetivo, el propósito de la educación, especialmente la educación el día de hoy. Então, vem a pergunta, qual realmente é o propósito da educação, e especialmente para a educação nos dias de hoje? Ahora, este es el modelo educativo que tenemos desde hace más de 100 años. Es un modelo que, si ven, parece una fábrica. Es un modelo de la revolución industrial. Esse é um modelo que a gente tem de mais de 100 anos, que é um modelo que parece uma fábrica, que é um modelo advindo da época da Revolução Industrial. ¿Y qué tenemos? Tenemos estudiantes inicialmente con diversidad de características, diversidad de talentos, diversidad de pasiones, diversidad de fortalezas. E o que a gente tem? A gente tem estudantes que chegam com diversidade de paixões, diversidade de talentos, diversidade de forças. ¿Y qué es lo que hace la escuela hoy en día? La escuela busca estandarizar a los estudiantes como los exámenes estandarizados que eventualmente tienen que tomar. Busca estandarizarlos como el ENEM que van a tener que tomar aquí en Brasil. E o que a escola busca? Busca padronizar os alunos para que os alunos possam passar nessas provas padronizadas. Pues claro que la lectura, las matemáticas, las ciencias, claro que son importantes, pero la vida requiere de otras habilidades también, otras habilidades para florecer personalmente, profesionalmente. Pasar un examen estandarizado no es suficiente. É claro que é importante a habilidade de leitura, de matemática, de ciências, mas a vida requer outras habilidades também. Entonces, exámenes internacionales como PISA, que es el equivalente del ENEM internacional, ustedes lo conocerán, está obsesionado con rankear a los países de acuerdo a su sistema educativo, de acuerdo a cómo a los estudiantes les va en matemáticas, en ciencias y en lectura. Então, o PISA está focado em entender qual é o desempenho dos alunos em leitura, em ciências e matemática. Ahora, ¿cuál es el resultado de este sistema de educación en su mayoría? Tenemos, en vez de que los maestros puedan ser las figuras de mentoría, que pueden ser en el salón de clases, son figuras de autoridad. Então, qual que é o resultado disso? Ao invés os professores acabam, ao invés de se colocarem, serem figuras de mentoria, y a partir de esta figura de autoridad que nos forza el sistema a que los maestros sean, tenemos estudiantes que no desarrollan el amor por el aprendizaje y en vez terminan desmotivados.
eles acabam se tornando figuras de autoridade que, ao invés de motivar para aprendizagem, para desenvolver o amor ao aprendizado, acabam deixando os alunos mais desmotivados. Y no nada más eso, sino existe todo tipo de violencia física y psicológica en la escuela, y especialmente el bullying es algo que está creciendo. El bullying no nada más es entre estudiantes, sino más y más hay una falta de respeto hacia los maestros y directivos, y el bullying es de estudiantes hacia maestros. E outra coisa que a gente vê é que, para além dessa relação de autoridade e desmotivadora que o professor acaba estabelecendo com os alunos, é possível identificar muita violência dentro da sala de aula, dentro da escola, entre os próprios alunos, entre os alunos e os professores, que acaba criando um ambiente muito hostil. Y bueno, entonces no solamente el estudiante acaba desmotivado, sino el maestro que tal vez a los 18, 19, 20 años, cuando escogió dedicar su vida a hacer un cambio positivo en la juventud, termina igualmente desmotivado y sin ganas de realmente de dejar una huella positiva en la juventud. Então, não só os alunos, mas também os professores que tinham aquela ânsia de trabalhar com educação acabam se desmotivando e perdendo a paixão por aquilo que eles estão fazendo. Entonces, creo que claramente, ¿no? Viendo, a menos de que, y por favor interrúmpanme si no están de acuerdo o si tienen preguntas con lo que estoy diciendo, entre más me interrumpan, más contento voy a estar. Se vocês precisarem me interromper e não estiverem de acordo com alguma coisa que eu estou dizendo, por favor, façam isso. Quanto mais interrupções tiver, mais contente eu vou ficar. Pero por lo menos he estado en suficientes países y he visto este sistema matar espíritus jóvenes y adultos tantas veces que creo que puede haber un consenso de que le podemos decir que no a este sistema como es. Acho que a gente pode chegar à conclusão de que esse sistema é um sistema que a gente não quer, porque mata paixões, mata vocações, mata sonhos. Entonces, bueno, y espero que con lo que les comparta pueda presentar algunos argumentos de por qué tal vez le podemos decir que sí a la educación positiva. Y la pregunta fundamental es ¿por qué la educación positiva? ¿No? Y por qué deberían de creerme a mí con tantos modelos que existen, ¿por qué la educación positiva como alternativa? E espero que depois de compartilhar essa experiência, a gente possa dizer sim à educação positiva, mas a gente também vai entender por que a educação positiva. Y bueno, durante la siguiente media hora más o menos les estaré enseñando evidencia empírica, científica, de implementaciones concretas que hemos hecho alrededor del mundo que generan otro tipo de entorno educacional donde hay armonía, donde hay mentoría, donde hay amor al aprendizaje adentro del salón de clases. Então, na próxima meia hora, eu vou compartilhar alguns casos de investigações, de pesquisas empíricas, científicas, que mostram que é possível criar um ambiente de harmonia dentro da escola. Dentro del salón de clases, y afortunadamente esto de nuevo es la creación de este ecosistema de bienestar, incluye fuera del salón de clases, que realmente haya la creación de una comunidad de bienestar y de aprendizaje. A gente está falando de ecossistema de bem-estar, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Y bueno, el segundo mensaje esencial, el primero es la capa reversible. El segundo mensaje esencial de hoy es que la educación positiva no empieza con el bienestar del estudiante, empieza fundamentalmente con el bienestar del educador. A primeira mensagem é da capa reversível, que a gente pode uma hora atuar com a capa vermelha e com a capa verde, e a segunda mensagem é que a educação positiva ela não começa com o bem-estar do aluno, mas sim com o bem-estar do educador. Y bueno, cuando empezamos a trabajar con este tema, Seligman y yo, vimos que había mucha investigación sobre todos los factores que influyen negativamente con el desempeño académico, y los pueden ver aquí.
son el estrés, la ansiedad, la falta de dormir, tener falta de salud, depresión y demás. Então, quando eu e o Selman começaram essa pesquisa, eles acharam bastante literatura que falava sobre os fatores que influenciam negativamente o desempenho acadêmico. Estresse, ansiedade, dificuldade de dormir, excesso de atividades extracurriculares, depressão. Pero lo que no había era una investigación rigurosa sobre cuáles son los factores que afectan positivamente el entorno académico y el aprendizaje. ¿Qué es lo que realmente mejora el aprendizaje y la educación? Não havia pesquisas que traziam elementos que tratavam de atributos que afetam positivamente o desempenho acadêmico dos alunos. Entonces, vimos que había esta brecha, este hoyo, y quisimos llenarlo, identificando cuáles son los factores que más contribuyen a mejorar el ambiente académico. Então eles perceberam que tinha uma brecha, na verdade precipício entre as pesquisas, então eles precisavam se dedicar a entender, eles entenderam que eles precisavam se dedicar a compreender o que sim poderia afetar positivamente no desempenho acadêmico. Y bueno, ya habló Larisa brevemente sobre la psicología positiva, pero voy a profundizar un poco antes de pasar hacia la educación positiva, porque la educación positiva nace a partir de la psicología positiva, que es la ciencia, y énfasis en ciencia, porque todo es a partir de la medición rigurosa, de qué le permite al individuo, a la sociedad y a las comunidades enteras florecer y llegar a su máximo potencial. Então, a Larissa já falou um pouco de psicologia positiva, e antes de entrar em educação positiva, ele quer falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais na psicologia positiva, que é uma ciência rigorosa, comprometida, com fatos científicos, empíricos, e que trata dessa questão de como indivíduos, comunidades e sociedades possam florescer. Y son tres preguntas fundamentales las que la psicología positiva busca responder. Número uno, ¿qué es el bienestar humano? Esta aspiración universal a la que toda persona aspira. Então, tem três perguntas essenciais que a psicologia positiva busca responder, e o primeiro ponto é o que é o bem-estar humano. Número dos parece un poco abstracta esta idea de bienestar, pero ¿cómo la medimos y cómo la medimos de manera científica y rigurosa? A segunda pergunta é como acessar, como medir o bem-estar e de uma maneira científica e rigorosa. Y bueno, lo más importante, especialmente para tantos educadores que hay aquí, es cómo incrementamos, cómo cultivamos el bienestar, particularmente utilizando la educación. E uma pergunta muito importante é como a gente incrementa, como a gente constrói o bem-estar através da educação. Y bueno, Larisa ya comentó que el modelo de bienestar que está validado científicamente a través de culturas tiene cinco componentes que el humano busca alcanzar en su vida, independientemente de su cultura, su nivel socioeconómico y demás variables. A Larissa já falou um pouco da teoria do bem-estar, que acaba levantando cinco componentes, é um estudo transcultural, que levantou esses cinco componentes que todos buscam e todos precisam satisfazer para atingir o bem-estar. Y bueno, como recordarán, el acrónimo o las siglas son PERMA, que corresponden a emociones positivas, al involucramiento, a las relaciones positivas y saludables, que es el componente más importante, al significado y propósito de vida, que es el segundo factor más importante para la satisfacción global de vida, y finalmente al acontecimiento. Então, a gente apresenta aqui o acrônimo PERMA, que traz esses cinco componentes, que é composto por emoções positivas, engajamento, relações positivas, que não por acaso está no meio e é o item mais importante. Depois vem significado e propósito de vida, que é o segundo fator mais importante. E por último, realizações. Bueno, la pregunta que más seguido me toca, por lo menos en entornos
no académicos es cómo medimos esto, cómo medimos este componente o bueno, este constructo tan abstracto que se llama el bienestar. Então, uma pergunta para ele que é acadêmico que é muito importante é como se mede o bem-estar. Y afortunadamente han habido 25 años de esta ciencia de bienestar, de la psicología positiva, que nos da, número uno, cuestionarios de autorreporte internacionalmente validados, pero también otros métodos para medir. Então, tem 25 anos de ciência da psicologia positiva e de pesquisas de bem-estar que trazem instrumentos de autoavaliação para as pessoas poderem acessar o seu bem-estar. Todo un nuevo campo de investigación es la neurociencia positiva, que investiga cómo el cerebro cambia a partir de ciertas prácticas y hábitos que tenemos de bienestar. Y de hecho, sé que Matthew Ricard ha estado aquí un par de veces, ¿correcto? Él es parte de una colaboración que tenemos y su cerebro por lo menos enseña que es el hombre más feliz del mundo. Bueno, ahora adelante. Só uma coisa do primeiro ponto, esses testes de autoavaliação são testes científicos e validados no mundo todo. E aí, o segundo ponto que ele está trazendo é que existe muita pesquisa hoje em dia em neurociência, que se fazem alguns exames e conseguem avaliar e acessar a mudança do cérebro de acordo com a mudança de alguns hábitos. Inclusive, parece que um dos sujeitos que eles pesquisam bastante é o Mathieu Ricard, que já esteve aqui algumas vezes, e pelo que eles conseguem acessar do cérebro dele, ele parece ser o homem mais feliz do mundo. Y sí, no, son personas como él que pasan, bueno, tal vez 8 horas al día y durante 30 años meditando o haciendo otras actividades que voy a compartir con ustedes, que son las habilidades o competencias para el bienestar, que crean cambios reales en la anatomía de nuestro cerebro y en la actividad de diferentes partes de nuestro cerebro relacionadas con el bienestar. Ele, enfim, há 30 anos pratica meditação durante 8 horas por dia, então pode-se perceber uma grande mudança no cérebro dele, mas daqui a pouco ele vai trazer outros comportamentos, outras atividades que sim é possível praticar para poder também atingir mudanças no cérebro, no sentido de melhorar também o bem-estar. Y la última metodología que está cobrando bastante popularidad es usar lo que se llama Big Data o lo que la gente pone en Twitter, en Facebook, y a partir de las palabras y los enunciados que usan, poder medir en tiempo real sus niveles de bienestar. E outra metodologia que está sendo usada para acessar e mensurar o bem-estar é Big Data, através de postagens de Facebook, de Twitter, palavras e frases. É possível entender em comunidades, em locais diferentes, como anda o bem-estar daquele local. Y bueno, lo último para decir esta metodología, y ahorita tomamos la pregunta, es todas estas metodologías coinciden cuando mezclamos en una población y vemos sus resultados de autorreporte. Vemos los cerebros de ciertas personas en ciertas poblaciones y aparte analizamos de manera, usando los métodos de Big Data que usan en Twitter y Facebook, vemos que hay coincidencia. Entonces, esto valida que esos métodos en esencia nos dice el bienestar se puede medir y se puede medir de diferentes maneras. Quando todas essas metodologias convergem e elas acabam chegando a conclusões coincidentes, isso acaba dizendo que é possível sim acessar e mensurar o bem-estar de um determinado local, de uma determinada população. Eu queria saber até que ponto vocês têm investigado se as pesquisas em Big Data não sofrem muita influência da desejabilidade social, sobretudo em mídias sociais. Claro, y bueno, lo bueno es que en promedio, por supuesto que hay un sesgo hacia poner lo que queremos que la sociedad vea y no lo que realmente estamos sintiendo, pero como este sesgo es
generalizado podemos corregir de manera sistémica y medir eso, y lo podemos comparar con otros beneficios de Big Data. Por ejemplo, cuando la gente empieza a poner palabras relacionadas con síntomas de influenza, podemos saber que hay un brote de influenza mucho antes que, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Pero tu respuesta es, como hay el sesgo es sistémico, podemos corregir hacia todos y con algoritmos medir el bienestar real. Não sei o que é sesgo. Sesgo é Viés. Então, ele falou que existe um viés que dá para fazer uma análise do quanto realmente é o que as pessoas estão sentindo, o que as pessoas desejam sentir, que até se utiliza muito Big Data para entender onde vai ter epidemia de gripe, enfim, de algumas doenças, e às vezes é possível, através de Big Data, acessar isso até antes do Ministério da Saúde. Então, é controverso, mas é possível também fazer essa avaliação. Y gracias por tu pregunta, y por favor los invito a que me interrumpan, porque E com todo mundo a me interromper também, fazer perguntas. No, los voy a aburrir demasiado si solamente yo hablo, y hasta yo me voy a aburrir si solamente me escucho a mí mismo hablar, así que por favor, interrúmpanme mucho. Não quero chatear vocês, eu também vou ficar chateada de ficar ouvindo só a minha voz, então podem me interromper e podem me interromper bastante. Que esto sea un diálogo amigable, especialmente ahora que vamos a entrar a la parte más interesante, que es cómo construimos el bienestar. Y vamos a entrar a la parte de la educación. Que a gente possa construir diálogo amigável, principalmente agora que a gente vai entrar na terceira questão, que é como a gente pode construir o bem-estar. Y bueno, creo que hay dos preguntas esenciales antes de meternos al mundo de la educación positiva. La primera es una pregunta científica, medible, que es: ¿realmente podemos incrementar el bienestar a grande escala, más allá de uno a uno en entornos clínicos, terapêuticos? Então, antes da gente poder responder essa pergunta, eu tenho mais duas perguntas importantes. A primeira delas é possível a gente ensinar bem-estar em larga escala? Y la segunda es una pregunta un poco más ética, que es: ¿deberíamos de enseñar estas habilidades para el florecimiento humano en la escuela? ¿O el bienestar es algo demasiado personal que no debería de ser algo con lo que la escuela, especialmente las escuelas públicas y el gobierno, que no deberían de interferir con algo como el bienestar personal? E aí também surge uma pergunta ética, se a gente deveria ensinar algo que é tão pessoal como bem-estar em escolas públicas, e se cada um deveria seguir e fazer do seu jeito, ou se sim é possível e faz sentido para a educação ensinar o bem-estar. Y yo voy a hacer un argumento, dos argumentos. Uno, que el bienestar tiene valor intrínseco, que el humano por naturaleza busca el bienestar y por eso tiene valor. Pero número dos, y esto lo voy a enseñar con los datos de diferentes países que tenemos, que es incrementar el bienestar, se traduce a otros beneficios de la vida, incluyendo desempeño académico, salud física y demás. Então ele responde essas perguntas que sim, deveríamos, poderíamos. Um motivo é porque tem um valor intrínseco da natureza humana buscar o seu bem-estar, e outro motivo é que tem um valor experimental também. Isso acaba impactando, como ele vai mostrar daqui a pouco, em desempenho acadêmico, em outras na saúde, exatamente. Obrigada. Entonces, antes de entrar a los ejemplos específicos en diferentes países, quiero recalcar el modelo de cambio de la educación positiva. Y de nuevo, quiero subrayar que empieza con incrementar el bienestar de los educadores. Então, antes da gente realmente se aprofundar no modelo, ele queria reforçar que nessa teoria de mudança da educação positiva, o ponto inicial e muito importante é a questão do bem-estar dos educadores. Sim, por favor.
No mundo onde as pessoas procuram ser feliz e happy, né? Como que você lida com o bem-estar versus o que se busca, que é ser feliz? Sí, por supuesto, y esta es una de las interpretaciones comunes, pero no precisas de la psicología positiva. Si recuerdas el modelo PERMA, las emociones positivas o la felicidad es solamente una de 5 componentes. Y piensa la última vez que te sentiste realmente feliz. Puede haber sido hace una hora o hace un día. Sim, claro, a felicidade, ela compõe apenas um aspecto. Essa é uma questão que muita gente confunde mesmo quando a gente fala de psicologia positiva. Ela é apenas um aspecto quando a gente apresenta o modelo do PERMA, que está representado ali pelo P, pelas emoções positivas. Mas é isso, as emoções positivas você sente, mas elas passam. E o bem-estar é algo... Sí, y tal vez fue que recibiste una buena noticia o viste algo divertido y te reíste, pero es muy posible que una hora después recibiste una mala noticia y sentiste tristeza, enojo, estrés. Entonces las emociones positivas son pasajeras, son efímeras, y los otros componentes son realmente mucho más permanentes e importantes. As emoções positivas, elas são efêmeras, elas são passageiras, né? A gente recebe uma notícia, a gente fica eufórico, a gente fica feliz, depois dali um tempo a gente recebe uma notícia não tão boa, a gente fica triste, fica abatido, então tudo isso é passageiro. O bem-estar, ele é composto por todos aqueles componentes que são apresentados no modelo PERMA. Especialmente los dos componentes más importantes, que es las relaciones saludables que tenemos con la gente que nos rodea y el significado y propósito que tenemos de vida, que son bastante permanentes y son tremendamente importantes, pero especialmente en adolescentes es absolutamente esencial para promover su bienestar, pero también para prevenir contra depresión, contra ansiedad y demás, es que tengan buenas relaciones con la gente que los rodea, especialmente con sus maestros, y que tengan significado y sentido y propósito de vida. Então é importante reforçar que os dois componentes principais do PERMA é o R para relacionamentos positivos, de estabelecer bons relacionamentos com os professores, com os colegas, e também o E de engajamento, que tem a ver com essa sensação de estar ligado, conectado a uma atividade que faça sentido. Eu devia fazer uma pergunta. Essa felicidade do PERMA, ela tem a mesma coisa que a felicidade eudemônica? Eudemônica, que foi proposta pelo Seligman, felicidade auténtica, sí, en 2004. De hecho, bueno, eso ya es bastante técnico y creo que es claro que conoces el tema. No, la P en PERMA es la felicidad hedónica, o el componente más hedonista, de sentirse bien. Ah, o PERMA é hedonista? La P. Ah, o P. La P. Ah, las emociones positivas es la parte del bienestar hedónico o hedonista. El bienestar eudaimónico, del que él habla, es el ERMA, ¿no? La E-R-M-A. Eso es lo que es más profundo y permanente. Enfim, foi uma pergunta super técnica. Desculpa. Porque ela tem conhecimento, ele falou que ela tem conhecimento. curiosidade genuína, desculpa. Imagina, fica à vontade. No, bienvenido. Então ele estava explicando que o P tem a ver com a felicidade eudamônica e o ERMA com a felicidade edemônica. Edemônica. Não, é o contrário. P, Edoné, P, Edoné, E-R-M-A, ¿no es cierto? Eudaimonia. Eudaimonia. Então o E no ERMA, eudaimonia, y o P, edonia. Una manera más simple es la P, o las emociones positivas, es una felicidad bastante superficial. La ERMA de PERMA es la felicidad profunda y duradera. Então, o P tem a ver com uma felicidade superficial, uma maneira de traduzir isso para o senso comum, e o ERMA tem a ver com uma felicidade duradoura.
Bueno, entonces, cuando podemos levantar el bienestar superficial y profundo de los educadores, lo que sucede es, a veces no nos damos cuenta, pero son los adultos en las escuelas los que realmente crean la cultura en una escuela. Y a partir de incrementar el bienestar de los adultos, de los educadores en una escuela, cambia la cultura entera a nivel sistémico, cambia la fibra psicosocial de la escola entera. Então, quando a gente consegue trabalhar com a felicidade superficial e com a felicidade profunda dos professores, a gente consegue, os professores são os adultos que compõem a escola e que compõem também a cultura da escola, que ditam a cultura da escola, é possível sim transformar o ambiente da escola. Y bueno, esa es la cultura en la que habitan los niños, particularmente y adolescentes, pero los niños que son tan susceptibles a su entorno, y por eso es que eso es lo que más eleva el bienestar de los estudiantes, y eso en torno lleva a todo tipo de resultados positivos de vida, incluyendo desempeño académico mejorado, mejor salud física y demás. Então, os alunos, né, as crianças e os adolescentes que são impactados por essa cultura de bem-estar que os professores acabam instaurando na escola, acabam tendo seu bem-estar também melhorado, que acaba impactando também no seu desempenho acadêmico, na sua saúde emocional, na sua saúde física. Entonces, bueno, ahora sí vamos a los ejemplos concretos. Hace más o menos casi 9 años, Seligman y yo estábamos platicando, ¿realmente es posible hacer esto más allá de los ejemplos que existían sobre hacer esto en ambientes clínicos? Lo más grande que se había hecho era escuelas enteras. La pregunta era, ¿podemos hacer esto a gran escala, a escala estatal, a escala nacional? ¿Podemos realmente crear un paradigma de educación que genere bienestar junto con excelência acadêmica? Então, para entrar nos exemplos específicos, há 9 anos eles estavam pensando, será que isso poderia funcionar em escolas, mas será que era possível realmente mudar esse paradigma em larga escala? Y bueno, escogimos este pequeño país entre China e India, Bután, por una razón. En Bután, en vez de medir tradicionalmente el Producto Interno Bruto, el PIB, como la mayoría de los países, para medir el progreso nacional, usan algo que se llama la felicidad nacional bruta, o el Gross National Happiness, para medir el progreso nacional. Então eles acabaram escolhendo um país pequenininho que fica entre a Índia e a China, que é um país que mede seu progresso e sua produtividade, ao invés de usar como parâmetro o PIB, né, a produtividade interna bruta, usa o FNB ou FIB, Felicidade Nacional Bruta ou Felicidade Interna Bruta. Y bueno, verán que no, así como la psicología positiva no es solamente sobre felicidad, el bienestar interno bruto o la felicidad nacional bruta incluye el bienestar psicológico, incluye elementos como PERMA, pero también, sobre todo, incluye todos los elementos que el ser humano necesita para poder alcanzar bienestar, que incluyen, aquí lo pueden ver, uso de tiempo, vitalidad comunitaria, diversidad cultural y resiliencia, salud, educación, diversidad y resiliencia ecológica. Miden el PIB, pero solamente cuando crece la economía y crece la igualdad, crece el estándar de vida, ese octavo pilar, y finalmente el buen gobierno. Então, o bem-estar psicológico sim compõe a felicidade nacional bruta, mas existem vários outros domínios também que eles usam para acessar e entender como que isso está funcionando e progredindo, como o uso do tempo, a vitalidade, enfim, todos esses itens que estão escritos, inclusive eles acessam o PIB também. Entonces, bueno, fue fascinante, nos pusimos en contacto con el Ministerio de Educación de Bután y en corto le dijimos, ustedes tienen la visión hacia una educación para bienestar. Nosotros como científicos tenemos algunas herramientas de medición, algunas intervenciones y programas que sabemos que han funcionado para incrementar el bienestar. ¿Por qué no unimos fuerzas y creamos un programa que piloteemos a escala nacional?
Então eles entraram em contato com o Ministério da Educação do Butão e eles falam por que a gente não pode unir as nossas forças. Vocês já têm o terreno, vocês já estão mirando para a felicidade e você já tem uma política educacional que está buscando isso. A gente tem os instrumentos, a gente tem as ferramentas e a gente tem um programa que a gente pode complementar. Y bueno, yo tuve la fortuna de estar en Bután casi 3 años creando, implementando este programa que llamamos, y esto es una lección esencial, que todo lo que se hace tiene que tener adaptación cultural y contextual, y por eso en Bután el programa se llamó Educando para la Felicidad Nacional Bruta, o Educando para FNB. Então eu tive a sorte e o privilégio de poder morar durante 3 anos no Butão para poder desenvolver esse programa de educação para a felicidade nacional bruta, ou Educando para a Felicidade Nacional Bruta. Y bueno, el objetivo, una de las otras razones por las que fuimos a Bután, es un país realmente pequeñísimo, con menos de 1 millón de personas. Entonces el objetivo era tener el currículum de Felicidad Nacional Bruta en las 507 escuelas secundarias públicas. Então o objetivo deles era implementar o currículo de Felicidade Nacional Bruta em 507 escolas públicas. Só uma coisa que é importante falar, que ele falou antes, é que antes de realmente desenvolver esse currículo é muito importante conhecer o contexto cultural e social para poder fazer as devidas adaptações, para desenvolver justamente esse currículo. Entonces, cuando llegamos a Bután teníamos más de 30 habilidades que sabíamos que incrementaban el bienestar, pero después de incluir a maestros, a padres, a estudiantes, a personas de política pública, a padres de familia, a todos los actores de la educación, encontramos que habían 10 habilidades que tenían la máxima relevancia al contexto y a la cultura local. Então eles chegaram no Butão com 30 habilidades que eles sabiam que poderiam contribuir para essa visão, para essa missão, mas depois de conhecer a cultura e depois de ter contato com os diversos atores que compõem a educação, alunos, pais, políticos, professores, diretores, coordenadores, eles chegaram à conclusão de que deveria ser trabalhado esses 10 pontos no currículo. Y aquí pueden ver las habilidades que incluyen mindfulness o la atención plena, que eso no es sorpresa, que es un país 95% budista, pero también otras habilidades esenciales como la autoconciencia, pueden leer ahí, la empatía, la alfabetización emocional, que hemos visto es igual de importante que la alfabetización tradicional, la comunicación y resolución de conflictos, las relaciones saludables, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Então, além de mindfulness, atenção plena, que faz muito sentido, está muito alinhada com a cultura local, essas outras 9 habilidades foram estabelecidas para trabalhar nas escolas. Ahora, y esto me dará muchísima curiosidad saber cuál es su reacción, pero en los últimos 2 días me ha provocado mucha ilusión saber que aquí en Brasil ahora hay una directriz de política pública para promover las competencias. Para promover las competencias, y si han visto esta nueva ley a nivel federal, las competencias que proponen son bastante semejantes, ¿no? Tienen que ver con los... Adelante. Eu estou aqui no Brasil há 2 dias e eu tive conhecimento de uma política pública que estabeleceu 10 pontos de competências que devem ser desenvolvidas na escola. Já? Ele achou que tem muito a ver. Sim, que ele acha que coincide bastante, exatamente, que coincide bastante com os 10 pontos do currículo que foram estabelecidos lá para o Butão. Y aquí en Latinoamérica el término competencias o habilidades socioemocionales es mucho más común, pero en diferentes lugares las llamamos habilidades para la vida, habilidades del siglo XXI, habilidades para el bienestar, pero realmente son habilidades o habilidades para la vida. Y de nuevo, pueden ver que hay, ¿no?, desde autorregulación, comunicación efectiva,
autoconocimiento y autocuidado, hay empatía y cooperación, hay mucho paralelismo entre las habilidades que implementamos en Bután e lo que agora estão promovendo aqui a nível federal em Brasil. Existem vários nomes que podem, que a gente pode nomear e chamar essas competências socioemocionais, habilidades do século XXI, e essas competências, como ele estava falando, tem muito a ver com as competências que foram levantadas para trabalhar no Butão, como empatia, comunicação. Enfim, bueno, y la pregunta esencial, ustedes que conocen mucho más a fondo que yo el sistema educativo en Brasil, es cómo capitalizar, cómo realmente tomar ventaja y usar este momento político tan único en Brasil para acontecer los resultados que hemos visto en ya 12 otros países a escala nacional. Então, como capitalizar, né? Como aproveitar esse momento fértil que as competências elas estão se tornando políticas públicas e como que a gente pode aprender também com essa experiência que ele tem nos outros 12 países para poder promover essas habilidades. Y bueno, en el interés del tiempo, porque realmente quiero dejar tiempo para discusión y para un ejercicio que Larisa va a facilitar, rápidamente les voy a decir cuál fue la metodología en Bután que hemos visto que funciona. Número 1. Por falta de tempo, eu vou falar rapidamente da metodologia. São esses 10 pontos. É uma metodologia que a gente usou no Butão e que funciona. Número 1 fue, bueno, y esto fue una excusa para irme mucho tiempo a vivir a Bután, pero fue inmersión completa, total en la cultura para realmente asegurarnos que todo lo que hiciéramos tenía relevancia cultural. Então, o primeiro ponto foi também um pouco uma desculpa para eu poder morar no Butão 3 anos. É imersão total na cultura para poder realmente entender e compreender a realidade local. Y solamente después de eso es que hicimos los siguientes pasos, que fue el desarrollo curricular, el análisis estadístico para poder hacer una medición de línea base, la introducción de la intervención para que todos los directores, maestros y personas en el ecosistema supieran el porqué de la intervención y el programa. Então, depois da imersão total, eles fizeram desenvolvimento curricular, fizeram análise. Sí, y en este caso fue un experimento con escuelas de intervención y escuelas control para saber si funcionaban. Entonces hubo una aleatorización de las escuelas. Então, eles fizeram mediação, introdução de intervenção e depois também eles fizeram um levantamento de quais escolas que eles iriam trabalhar. Y luego los 3 puntos que me gustaría recalcar, que son claves. Número 1 es el entrenamiento, la capacitación de los educadores. Número 2 es la implementación curricular, cómo es que realmente incluimos eso en la escuela. Y luego la evaluación de impacto usando la medición antes y después de la implementación. Então, os 3 pontos que eu queria ressaltar é o treinamento dos educadores, a implementação curricular e depois a mensuração, né, a avaliação de impacto antes e depois. ¿Y por qué la importancia de la capacitación o el entrenamiento de los educadores? Es, como decía anteriormente, el fundamento, el principio de la educación positiva es que los docentes, que los maestros no nada más aprendan, sino que vivan, que encarnen, que practiquen las habilidades que buscan eventualmente compartir e impartir a sus estudiantes. Então, qual a importância de falar sobre a formação dos educadores? É que mais que uma formação e que um treinamento, uma capacitação, esse seja um momento onde realmente os educadores possam experimentar, aprender e vivenciar essas habilidades. Entonces pueden ver que no es algo que se da 1 o 2 horas por semana, sino fueron 10 días de inmersión total en una capacitación con el formato de un retiro, en donde trabajamos durante 8 horas al día. Então não é algo que a gente pode fazer 1 a 2 horas a cada semana ou a cada 2 semanas, mas sim é uma imersão como um retiro de 10 dias, onde são trabalhadas 8 horas por dia. En este caso hubieron 350 directores, profesores y demás funcionarios de la escuela, 35 instructores para que tengan una proporción de 10 a 1.
y sobre todo el énfasis era de nuevo aprender a vivir sobre todo estas habilidades antes de aprender cómo enseñarlas a los estudiantes. El énfasis era cómo vivir, cómo incorporar estas habilidades a la propia vida como ser humano, no como educador, como ser humano de cada uno de los educadores que estava aí. Então, eram 350 participantes, diretores, professores, funcionários, para 35 instrutores, então 10 participantes para um instrutor. E enfatizando novamente, o foco, mais do que ensinar os professores a ensinar essas habilidades, era propiciar uma oportunidade para os professores vivenciarem essas habilidades, para que depois sim eles pudessem ensinar com propriedade essas habilidades para os alunos. Y bueno, finalmente, al final de la capacitación, de manera democrática, cada escuela, los docentes eligieron de manera democrática a un director, en este caso de Felicidad Nacional Bruta, pero a un director del programa, para que asegurara que hubiera fidelidad al programa como se había diseñado. E depois no final, foi eleito democraticamente um responsável, um diretor que estava incumbido da tarefa de fazer o acompanhamento e de verificar se o programa que eles desenharam estava sendo seguido de maneira fidedigna. Y bueno, ¿cómo fue la implementación? La implementación fue durante 1 año y medio académico, durante 15 meses académicos. Y número 1 fue enseñar las habilidades de manera explícita en una clase que en este caso llamamos Habilidades para la Vida. Então, como foi feita a implementação? A implementação durou 1 ano e meio acadêmico, foi durante 15 meses, e a primeira intervenção que eles desenharam eram aulas de habilidades para a vida, de competências socioemocionais, que aconteciam semanalmente. Y ustedes me podrán decir si existe este capital político aquí, pero con el apoyo político que tuvimos en Bután pudimos implementar que fuera una materia académica como cualquier otra. Periodo 1, ciencias. Periodo 2, matemáticas. Periodo 3, habilidades para la vida. Periodo 4, historia. La misma cantidad de tiempo, de recursos y de seriedad que qualquer outra matéria acadêmica. Eu não sei como é o capital político aqui, vocês têm que dizer, mas lá no Butão eles tinham uma articulação política que foi possível conseguir que essa aula virasse uma matéria assim como qualquer outra matéria e que ela tivesse o cuidado, a dedicação e o recurso como qualquer outra matéria também tinha. Y el otro componente, y por eso tardamos 1 año y medio en desarrollar el currículum antes de implementarlo, fue infundir las materias académicas existentes con este lente pedagógico de habilidades para bienestar. E outro componente foi infiltrar nas matérias acadêmicas regulares os componentes de habilidades para a vida que eles queriam promover e desenvolver nos alunos. Y bueno, un ejemplo que les compartiré rápido, porque bueno, es uno de los que yo personalmente más disfruté, que nunca había experimentado, estar en una granja orgánica y aprender a plantar frutos y verduras y demás, fue en vez de tradicionalmente aprender a memorizar simplemente material académico para pasar exámenes, en biología, por ejemplo, los alumnos aprendían sobre la genética de las plantas que estaban plantando. Um exemplo concreto que eu gostaria de dar para vocês e que eu pessoalmente gostei muito de participar é que as escolas desenvolviam hortas orgânicas com os alunos através desse trabalho eram desenvolvidas essas habilidades que eles estipularam como currículo. Então, por exemplo, em biologia, aprendían la genética de las plantas. Aprendiam a genética das plantas que eles estavam cultivando na horta. Sí. En química aprendían sobre cuáles eran los elementos que había que tener en la tierra para maximizar la fertilidad. Então, em química, eles aprendiam quais são os elementos que eles precisavam desenvolver e cultivar na terra para que ela fosse mais fértil. En física aprendían la curvatura de cómo crecían las plantas para asegurar que una no le diera demasiada sombra a la otra planta. Em física, eles estudavam a curvatura das plantas e como organizar essa estrutura para que as plantas que precisam de sombra fiquem na sombra e as que precisam de sol recebam sol. En matemáticas aprendían el valor económico de las frutas y las verduras y especias que estaban plantando
el valor de transporte al mercado, cuando vendían ellos mismos estas frutas y estas verduras, el valor económico de vender las transacciones. Entonces realmente estaban viviendo sus materias de manera vivencial. Em matemática, eles estudaram e aprenderam sobre como dar um valor econômico para aquelas plantas, para aquelas verduras, para aquelas frutas que eles estavam cultivando, como também avaliar o valor do transporte, do lugar onde a verdura e a fruta é cultivada até o lugar onde ela vai ser vendida. Eles tiveram a oportunidade também de fazer como uma feira e vender a produção deles. Então, eles não só discutiam esses assuntos em sala de aula de maneira teórica, mas eles também podiam realmente vivenciar essas habilidades que estavam sendo propostas. Y bueno, aparte, obviamente, practicaban las habilidades como tomar decisiones juntos, comunicación con sus colegas, con sus estudiantes, con sus amigos, otros estudiantes, resolver problemas cuando lo sabían. Entonces fue una manera, una de tantos ejemplos de cómo pudimos integrar disciplinas, integrar habilidades a las disciplinas y que fuera, sobre todo, aprendizaje a partir de proyectos y de vivencias. Então os alunos eles tinham a oportunidade de tomar decisões, de fazer uma comunicação entre eles, de negociar, de resolver problemas, para que eles pudessem realmente vivenciar todas essas habilidades e não só discutir. Y bueno, los que estábamos trabajando en estas escuelas ya veíamos que los estudiantes y los maestros estaban pues mucho más elevados, simplemente con niveles de bienestar más altos, y que los estudiantes realmente estaban fascinados por primera vez con las materias. Se había despertado un amor por aprendizaje, pero afortunadamente los datos, como les compartiré ahora, confirmaram o que nós veíamos. Então foi possível perceber nos alunos a mudança, a dedicação, a motivação que eles tinham com aquele e o valor que eles começaram a dar para aquele aprendizado. Então eles desenvolveram um amor à aprendizagem e para além do que eles podiam ver na coleta de dados que eles fizeram, eles também puderam comprovar esse ponto que sim houve aumento de bem-estar. E como podem ver na gráfica, al principio, antes de la intervención, no había diferencia de bienestar entre las escuelas que recibieron el currículum aquí y las escuelas control, pero después de 1 año y medio de intervención hubo un incremento muy significativo en bienestar en el PERMA de los estudiantes. Então é possível ver que no início, antes de começar a intervenção, nas escolas, as escolas que sim receberam esse programa, as escolas que não receberam, as escolas que receberam a linha azul e a que não receberam o grupo controle, a linha laranja, eles estavam com um nível de bem-estar semelhante e que depois de 1 ano e meio do programa houve um aumento significativo das escolas da linha azul, que são as escolas que sim receberam esse programa. Ahora, cuando terminó el año y medio académico, fue la prueba de fuego, no sé cómo se traduzca eso, mejor. Sí, la prueba de fuego, que es, dejamos de hacer el currículum, regresamos a hacer todo como se hacía antes, para ver si realmente esos niveles de bienestar seguían altos ou se regresavam a como empezaram. Então eles fizeram uma prova de fogo, eles colocaram tudo na prova, depois que eles encerraram esse primeiro ano e meio de intervenção, eles decidiram parar e voltar tudo como era antes, para ver se esses índices, esses indicadores de bem-estar, o que aconteceu com eles? Se abaixava, se permanecia igual? Y afortunadamente lo que vimos es que 1 año después, las diferencias entre las escuelas que recibieron el currículum y las que no, siguió siendo altamente significativo, y cuando hablamos con los estudiantes, con los maestros, aprendimos que estas habilidades se habían convertido en hábitos, en nuevos hábitos mentales, emocionales y sobre todo conductuales, y eso es lo que realmente ha creado sustentabilidad ahora en Bután, que se ha convertido en un programa nacional. E com muita alegria a gente pôde perceber que nas escolas que passaram por esse programa, essas habilidades elas não foram esquecidas, elas acabaram se tornando hábitos, hábitos de conduta, hábitos de comportamento, e aí eles puderam ver que manteve a melhora do bem-estar dos alunos. Sí, Rodrigo, por favor. Ustedes interrumperam tudo ou a parte de educação positiva continuou?
No, interrumpimos la parte, toda la intervención de educación positiva la paramos y regresó a cómo era la educación antes de que apareciéramos nosotros. Foi interrompida toda a intervenção de educação positiva e voltou como estava no início, antes de começar a intervenção. Sí, aquí primero y luego acá. Eu falo alto. Eu gostaria de saber qual era a realidade de fluxo dos educadores, da direção e fluxo. Qual era a realidade de fluxo dos educadores nas escolas? Se houve alguma intervenção com relação à Secretaria de Educação do local e com relação às políticas públicas do local. Você está perguntando em relação à alta dos professores? Não, em relação a fluxo, mudança de professores na escola, em relação a vínculos. Rotatividade. E depois de qual o complemento da sua pergunta? Das políticas públicas? Isso, se houve alguma intervenção no sentido governamental do governo, se houve alguma alteração. Depois dos... Não, anterior a isso, para preparar as escolas para receber o estudo. Sí, entonces creo que entendí la pregunta. Sí, había deserción y cambios no nada más de maestros, sino de estudiantes, y eso lo voy a enseñar prontamente. Bajó significativamente la deserción de la escuela de los estudiantes, y como se crearon realmente comunidades dentro de las escuelas, los profesores también se quedaban mucho más tiempo se han quedado mucho más tiempo en las escuelas a donde pertenecen. Y número dos, claro, al principio hubo una política pública explícita que creó este programa de educación para la felicidad nacional bruta, y eso es lo que nos permitió tener los recursos necesarios para las capacitaciones, para el desarrollo curricular y demás. Entonces, por eso el apoyo a nivel gobierno es absolutamente esencial para llevar esto a las escuelas públicas, y por eso creo que es absolutamente esencial para los expertos que estén aquí saber qué tan comprometido realmente está el gobierno brasileño con esta nueva reforma hacia las competencias. Então ele falou que dos professores não tinha tanta rotatividade, tinha mais uma questão de desistência e de abandono escolar por parte dos alunos, e daqui a pouco ele vai mostrar isso nos resultados também que eles perceberam. E em relação à política pública, sim, o Butan estabeleceu isso como política antes deles começarem essa intervenção, e esse é um ponto fundamental. Se não tem respaldo político, realmente as coisas não caminham, e é uma questão que a gente precisa colocar à prova aqui no Brasil agora com... sim, está proposta a nova BNCC, mas até que ponto realmente vai haver um suporte, um apoio para permitir com que isso aconteça na prática. Eu ia perguntar mais ou menos a mesma coisa, no sentido de ser o mesmo professor ou não. Que tá, depois que eles pararam, se era o mesmo professor que ficou na escola, o professor que recebeu o treinamento. Mas ele já falou que são os mesmos professores. Eu vejo que nessa redução, Sí, en general sí, pero dentro de cada escuela, como recordarás, había un director de Felicidad Nacional Bruta del programa, y esa persona estaba capacitada para capacitar a nuevos maestros que venían. Así que aunque hubiera flujo de maestros, había capacitación seguida. Aqui, queria saber se vocês perceberam aí que é importante capacitar o professor, porque vocês voltaram o currículo, que era antes, mas o professor não. O professor se manteve entusiasmado em ensinar. E talvez isso tenha sido a diferença de, apesar do currículo ter mudado, o entusiasmo do professor não mudou. Mas é que ele também chamou a atenção e teve o cuidado de deixar um diretor lá dentro que treinava se chegasse. Mas dá na mesma pergunta.
Sí, es imposible desentrenarlos, ¿no? O eliminar eso. Entonces, por supuesto, por más de que ya no estaban explícitamente enseñando las habilidades o explícitamente enseñando física o química o literatura a través de eso, su mera presencia ya era otra y el cambio cultural ya había sucedido. Pero la pregunta de fuego es, ¿este cambio cultural es sostenible ou não é sostenible? E a resposta é que sim, é. Então, o que ele está falando é que, assim, é óbvio, não é possível destreinar os professores, né? E é isso, eram os mesmos professores que davam as matérias, que faziam, que também ministravam as aulas de habilidade para a vida. Então, isso continuava presente ali, o programa não estava mais. Mas a questão fundamental e importante a gente entender é se isso é sustentável. E pelos achados, né, pelas pesquisas, sim. Eu entendi que teve duas intervenções. Uma, o treinamento dos professores. Outra, a introdução da educação positiva para os estudantes. E quando se interromperam o programa, tiraram do currículo a educação positiva, mas mantiveram os mesmos professores, e daí não houve queda. Sim, correto. Então, mais importante que a educação positiva para as crianças é que os professores estejam... Sí, y por eso hemos visto que, bueno, número uno, no importa qué tan buen currículum tengas, si no hay una capacitación para los profesores, para que realmente aprendan a vivir esto, la presencia de los profesores es lo más importante. Então, é o que ele está falando assim, não importa o quão bom possa ser o currículo, se não tem uma transformação pessoal e interna dos professores. A presença dos professores é que realmente vai ditar a cultura da escola e a fibra social da escola, como ele estava falando no início. Entonces, más importante de qué es lo que enseñan es el cómo y el por qué enseñan. Mais importante do que o que ensinam é como e por que ensinam, por que estão ali. Sí, Então, a minha pergunta é a respeito, as famílias também foram envolvidas no treinamento? En Bután tuvimos la fortuna, después de que terminó la fase de experimentación, de incorporar a padres de familia, y cuando ha sido posible, eso es absolutamente fundamental para que no haya mensajes distintos en la escuela y en el hogar. Pero cuando no se puede dar capacitación o entrenamiento a padres, por lo menos una sensibilización o una introducción a la educação positiva es esencial para que sepan lo que está sucediendo en la escuela. No Butão eles tiveram o privilégio de sim poder fazer isso quando foi finalizada a pesquisa e essa intervenção acabou se tornando, esse programa acabou se tornando uma política pública. É muito importante sim envolver os pais e os responsáveis. Às vezes é possível, mas quando não é possível, fazer pelo menos uma sensibilização é importante para trazer para que não haja uma dissonância de mensagens entre o que eles recebem na escola e o que eles recebem em casa. Porque com isso me parece, né, que apesar que eles saíram da escola, todo o resto em volta da criança já estava sensibilizado para a prática e vivência dessas práticas, vamos dizer assim, dessas habilidades. E criança é uma esponja, né? Então ela sente no meio. Y acuérdate que los maestros, los directivos, los administradores de la escuela y los niños y los adolescentes no nada más pasan tiempo en la escuela, pasan tiempo en sus comunidades. Entonces vimos que las 11 escuelas donde hicimos esta intervención, la comunidad entera fuera de la escuela, había un cambio cultural, ¿no? Un contagio de bienestar. É importante a gente lembrar que os diretores, os alunos, os professores, eles estão inseridos em uma comunidade. E as mudanças que eles perceberam não foram só dentro da escola, mas sim em todo o entorno, em toda a comunidade que cercava aquele local. Sí, última y si no vamos a quedarnos toda la noche y al final hacemos muchas más preguntas, pero por favor. Em primeiro lugar, eu fiquei impressionado, né, com esse gráfico, eu fiquei feliz de ver esse resultado, mas como eu não tenho conhecimento científico desse self-report, né, estou vendo ali que, sei lá, mais ou menos de 3.5 foi para 3.8, enfim. Mas eu gostaria de ouvir mais do que o número, já que ele viveu 3 anos de Butão, o que
E, ou uma história, ou algum exemplo de como é que você sentiu, a sua percepção dessa mudança, mais do que os números, como é que foi a sua percepção subjetiva? Absolutamente. Sí, es una pregunta perfectamente válida. ¿Qué significa un cambio de 3.5 sobre 5 a 3.9 sobre 5? Subjetivamente, ¿no? Cualitativamente. Sí, no, yo entiendo. Y eso corresponde, 3.5 es como más o menos el promedio global. La gente está un poco por encima de neutro en cuanto a satisfacción global con su vida en promedio. Esto significa cambiar de estar medio contento con tu vida a realmente sentir una satisfacción plena. Algo que se aproxime, cualquier cosa encima de 4 ya es florecimiento, se considera florecimiento humano, ¿no? Entonces 3.9 es realmente un acontecimiento, o sea, cualitativamente se pasa de me gusta mi vida más o menos bien a estoy realmente satisfecho con mi vida. Ele está explicando que o 3.5 é mais ou menos a média do bem-estar, então é uma média global, então é uma sensação, tá tudo bem, tipo, estamos tranquilo, tá tudo certo. E já acima de 4 já é uma sensação de satisfação plena, né? Então ele está tentando interpretar de maneira subjetiva o que esses números significam para cada indivíduo. Mas eu acho que você queria saber, para além disso, Entonces, este incremento es bien significativo, ¿no? Y en términos estadísticos, en cuanto a intervenciones psicológicas, este es el nivel del impacto, 0.6. Normalmente las intervenciones más exitosas tienen 0.2, 0.25 de impacto. Esto fue, o sea, realmente un impacto alto. Y bueno. A intervenção teve valor de 0.6 e geralmente quanto eles são? 0.2, 0.25 lá. Geralmente intervenções psicológicas têm uma média de impacto de 0.2, 0.25, então mostra que realmente foi muito significativa a intervenção. Y considerar que la media de 0.2, 0.25 es para situaciones terapéuticas 1 a 1, estos fueron casi 6.500 estudiantes. É importante considerar que esse 0.2, 0.25 é para situações terapêuticas mano a mano, né, 1 a 1, e que aqui a gente está falando de um público de 7.000, quase 7.000 alunos. No, pero gracias por la pregunta, porque sí, para mí los números tienen significado natural, pero es qué significa, ¿no? Internamente para mí os números têm significado natural, mas realmente o que significa na subjetividade de cada um desses números. Y bueno, y esto le fascinó obviamente al Ministerio de Educación, que es una prueba como el NI, que mide alfabetización, matemáticas, ciencias, que se toma una vez al año, en septiembre, al principio del año. Antes de la intervención no había diferencia entre las escuelas que recibieron intervención y las escuelas control. Después de la intervención hubo un incremento significativo de media desviación estándar y respondiendo a su pregunta, ¿qué significa eso? Eso es un año entero académico de incremento. Então, os resultados no quesito do bem-estar fascinaram o governo e também eles consideraram para avaliar o impacto, o desempenho acadêmico dos alunos na prova padronizada que tem lá no Butão. E aqui no início mostra que as escolas do grupo controle e as escolas que passaram pelo programa tinham um desempenho muito parecido. E depois de 15 meses de intervenção, mudou significativamente o desempenho das escolas que estavam dentro desse programa. Essa diferença significa quase como um ano, equivale a um ano acadêmico. Y afortunadamente, igual que el bienestar, después de no hacer nada y, bueno, suspender la intervención, un año después, la diferencia siguió siendo significativa entre las escuelas control y las escuelas de intervención. E do mesmo jeito que foi percebido quando foi avaliado o bem-estar, interrompeu-se o programa, um ano depois foi acessado de novo essas notas, esse desempenho dos alunos, e pode-se ver ainda a diferença significativa de rendimento. Y bueno, ¿qué otros resultados vimos aparte de los que estábamos viviendo explícitamente? Vimos mejoría en salud física, desde cuánto faltaban los estudiantes por razones físicas, visitas a la enfermería,
vimos tasas más bajas de desistencia de los estudiantes y tasas más bajas de cambio de escuelas de los maestros y mayor comportamiento prosocial que incluía menor violencia física, menor violencia psicológica y menor consumo de drogas e de sustancias em geral tóxicas. Então, para além dos resultados que já foram apresentados, que outros resultados que eles encontraram? É a melhoria da saúde física dos alunos, a diminuição das taxas de desistência, de abandono e também de mudanças de escola, e também mais comportamentos pró-sociais. Então, diminuiu taxas de violência psicológica, violência física, a quantidade de alunos que buscavam substâncias psicoativas ou tóxicas. Y bueno, primero que nada, el Ministerio de Educación desde el 2015 decidió, después de esos resultados, llevarlo a escala nacional y hubo un cambio permanente en la política pública. Y bueno, eso nos fascinó, pero la pregunta esencial fue, esto lo hicimos en Bután porque tenía todas las condiciones ideales para éxito. ¿Podíamos replicar esto en un país más representativo del resto del mundo? Então, em 2015, o governo, com todos esses resultados, decidiu aplicar isso em nível nacional e transformar em política pública. Mas a questão que fica será que, tudo bem, no Butão a gente tinha todo o cenário, todo o terreno fértil e propício para que isso pudesse acontecer. Será que essa prática poderia ser replicada em outros países, em outros lugares? Y no nada más la replicabilidad, sino, por favor, Mariana. Para entender um pouco melhor de como aconteceu essa implementação do Butão em 2015, foi uma série, escolheram uma série ou é a escala assim, de toda a escola? Como é que funcionou essa implementação do currículo depois do Era ensino médio nas escolas secundárias. Empezamos solamente en las escuelas secundarias, grados 7 a 12, siguiendo el sistema de capacitación de 10 días, con 20 escuelas a la vez, hasta llegar a las 500. Como se fosse do 7º ano até o último, tipo anos finais até o ensino médio. Fundamental 2 médios. Pero ahora ya se ha desarrollado el currículum desde K, o sea, desde kinder hasta 12. Y hemos visto resultados semejantes para niños como para adolescentes. Pero en el currículo hay educación positiva para las crianças. Sí. Todos los años. Todos los años, desde K1, K2, 1 hasta 12. Entonces, los estudiantes, si los alumnos se quedan 8 años estudiando, todos los años ellos tienen uma carga de educação positiva. Ele está perguntando se o que ele está perguntando é se foi implementado no currículo desde a educação infantil até o ensino médio ou se simplesmente aqueles professores assumiram e fizeram programas para as crianças. Acho que foram perguntas diferentes. Você quer saber se todos os anos os alunos recebem um currículo de educação positiva? Sim. Secciones las dos, o sea, desde kinder hasta 12 se creó hubo capacitación de todos los maestros en Bután. Hubo una materia, esencialmente un departamento nuevo que se abrió, que es habilidades de vida, y una materia nueva en todas las escuelas. Y aparte se cambió la manera en la que se enseña cada materia a través desde kinder hasta 12. Pero no hay una disciplina específica de educación positiva. Bueno, se llama habilidades para la vida en Bután, pero es esencialmente es esencialmente educação positiva. Sim, tem uma matéria que não se chama educação positiva, mas tem uma matéria que chama habilidades para a vida, que todas as turmas têm na escola. Então foi aberto, assim como cada matéria tem o seu núcleo pedagógico, também foi aberto um núcleo pedagógico para essa matéria. Mas em todos os anos tem essa matéria?
em todos os anos, desde a pré-escola até o final do ensino médio. E além disso, ampliação, né? Porque assim, na pesquisa era só um ensinamento específico. El experimento de la investigación fue solamente con 18 escuelas secundarias, pero ahora que ya se llevó a escala nacional es en todas las escuelas, desde kinder hasta 12, y se ha implementado de manera en el currículum y también como una materia individual. Y globalmente todo eso cae bajo el paraguas de educación positiva. E vocês participaram dessa ampliação? Porque teve que ampliar o currículo, né? No sentido de se você fazia 4 anos de ensino, agora são 8 anos ensinando uma criança. En la elaboración del currículum sí, en la capacitación eventualmente hubo una capacitación de capacitadores locales para crear autosuficiencia. Então, eles participaram sim na elaboração do currículo, mas na capacitação foram o pessoal local que se incumbiu de Você vai falar disso agora, na verdade, né? Como que, no próximo exemplo ele fala bem sobre como que eles capacitam os que já estão localmente ali presentes. Então, para organizar, ficou claro que a pesquisa era só em 18 escolas, 7 escolas eram grupo controle, 8 escolas realmente recebiam esse currículo, e eram escolas de Fundo 2, né, anos finais, e ensino médio. Depois, quando virou política pública, passou a atender todas as turmas, e eles participaram da elaboração do currículo, mas não da parte de treinamento e capacitação. Y lo que hicimos fue lo que hicimos en el siguiente ejemplo, que es fuimos a mi país natal, a México, número uno porque, no tenía que ir a vivir a un país durante 3 años, por más increíble que fue estar en Bután. Yo conozco México bien porque nací y crecí ahí. Então, em seguida ao Butão, ele foi para o país de origem dele, país natal dele, que é o México, e ali ele não precisava viver 3 anos porque ele cresceu ali, então ele já tinha incorporado a cultura. Y escogimos un estado con el nombre de Jalisco porque el gobernador, y de nuevo la importancia de tener el apoyo político, el gobernador tenía como objetivo explícito promover el bienestar. Entonces pudimos crear una alianza con la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Então, a gente acabou escolhendo um estado específico que chama Jalisco, porque nesse estado tinha um governador que estava muito comprometido em tornar Jalisco o estado com o maior bem-estar do México. Então, é muito importante ter esse respaldo político e estar muito articulado com as secretarias. Y bueno, adaptamos todo, desde el nombre del programa. Si hubiéramos llamado Educación para el Bienestar Nacional Bruto, no hubiera tenido sentido alguno. El nombre que más tuvo resonancia después de hacer grupos focales y demás fue Educación para el Bienestar. Então eles adaptaram tudo, inclusive o nome do programa, porque se eles importassem o nome de Educação para a Felicidade Nacional Bruta, isso não ia fazer sentido nenhum naquele local. Então eles fizeram grupos focais e chegaram a um acordo de que o nome do programa seria Educação para o Bem-Estar. Y por el tamaño de la intervención que quisimos llevar esto a escala en 70 escuelas, en vez de nosotros, nuestro equipo, junto con el equipo del ministerio, directamente instructores, capacitar a profesores, directores y funcionarios, capacitamos a capacitadores locales que capacitaron a una segunda capa de capacitadores locales, y ellos capacitaron a través de estos retiros de 10 días a profesores, directivos e demais funcionários das escolas. Então, por ser uma escala totalmente diferente do que eles tinham trabalhado no Butão, a capacitação e o treinamento tinha que acontecer de uma maneira diferente. Então, eles capacitaram instrutores locais, e essa capacitação foi acontecendo em cascata, em camadas, que depois capacitaram outros instrutores e que depois realmente puderam capacitar direto quem está ali no chão da escola, que são os professores, os diretores e os funcionários. Y con este modelo de capacitar a capacitadores es que vimos resultados semejantes. E com esse modelo de capacitar os instrutores, eles conseguiram obter resultados semelhantes.
después de 1 año y medio académico de intervención, vimos un incremento un poco menor que en Bután, pero en este caso, en vez de 6.500 estudiantes, fueron 68.000 estudiantes. Então, nesse caso, houve um aumento um pouco menor do que foi percebido no Butão, mas também, ao invés de 7.000 estudantes, eram quase 70.000 estudantes. Y afortunadamente no hemos publicado los datos que ya tenemos, pero sabemos que 1 año después, de nuevo, después de suspender la intervención, esta diferencia se ha mantenido significativa y del mismo tamaño. Eles ainda não publicaram esses dados, mas eles fizeram a mesma coisa de cessar o programa e ficar 1 ano sem fazer nada, voltar como era antes. E eles têm dados que evidenciam que os indicadores permanecem semelhantes, ainda assim. Y afortunadamente lo mismo vimos en temas de exámenes estandarizados. Vimos que los estudiantes, este incremento de bienestar se tradujo a incrementos en exámenes que miden matemáticas, ciencias, literatura, antes y después de la intervención. Então, eles perceberam que o aumento do bem-estar também impactou, assim como visto no Butão, o desempenho acadêmico dos alunos em provas padronizadas. Y de nuevo, los datos que acabamos de recibir hace un par de meses nos confirman que después de suspender la intervención, estas diferencias siguen siendo significativas. E a mesma coisa também, depois de suspender a intervenção, eles ainda conseguem perceber essas diferenças significativas no rendimento nessas provas que acabam acessando leitura, matemática. Y bueno, ahora esto se ha vuelto un programa nacional, que es una colaboración del Ministerio de Educación con las Naciones Unidas. Lo pueden buscar, se llama Construye-T, y bueno, y lo pueden ver, de nuevo, la adaptación nacional se llamó Habilidades Socioemocionales en vez de Habilidades para la Vida, pero este es un curso y todos los materiales afortunadamente están en línea, en español, pero los pueden accesar para ver cómo se ven estos materiales en vida real. Então, depois desses resultados, houve uma articulação com o Ministério da Educação e isso acabou se tornando uma política pública com um programa que foi nomeado Construye-Te. Então, se vocês quiserem buscar e ler, está em espanhol, obviamente, mas entender como é que isso funciona na prática, é possível acessar esse documento. Y con este modelo de capacitar a capacitadores, ahora está en ya casi 5.000 escuelas y sigue creciendo hasta llegar a las, creo que son 12.000 y pico escuelas en México. E com esse modelo de capacitar os capacitadores, já foram alcançadas 5.000 escolas e estão a caminho de alcançar as 12.000 e poucas escolas que existem lá no país. Y bueno, el último experimento que hicimos de manera aleatoria, controlada, fue en Perú y lo hicimos a nivel nacional. Y de nuevo, fue esencial encontrar a un ministro de Educación, Jaime Saavedra, en ese momento, que apoyó el desarrollo de este programa, que en Perú, de nuevo, después de indagar cuál sería el mejor nombre, se llamó Escuelas Amigas. E aí eles partiram então para o Peru, onde eles se encontraram com o ministro da Educação na época, que era o Jaime Saavedra, e para justamente buscar implementar isso em nível nacional. Y bueno, una metodología semejante que fue adaptación del currículum, adaptación de los materiales de capacitación y demás, utilizando este mismo modelo de capacitar a capacitadores, que capacitaron a capacitadores, que capacitaron a profesores, directores y funcionarios, y fue con esto que tuvimos esencialmente los mismos resultados. Então, o programa lá acabou sendo nomeado Escolas Amigas e com esse mesmo modelo de capacitar capacitadores e depois os capacitadores capacitarem outros instrutores e depois capacitarem os professores, diretores e funcionários que estão ali na escola no dia a dia, eles também puderam notar uma mudança nos indicadores de bem-estar dos alunos que foram pesquisados. En bienestar y afortunadamente también y por eso se ha mantenido esto a escala nacional, que es mejoría en los exámenes estandarizados, ¿no? Y eso es normalmente cuando cambia la persona que está a cargo. Si podemos demostrar que esto se traduce a mejorías en exámenes estandarizados, es que siguen apoyando estos programas. Então, também foi possível identificar uma melhoria no desempenho e no rendimento dos alunos nas provas padronizadas.
Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Por qué los incrementos en bienestar se traducen a mejorías en desempeño académico? Hemos visto que, número uno, hay incrementos en perseverancia en los jóvenes. Número dos, hay mejorías en las relaciones que tienen, sobre todo la relación más importante es la que tienen con sus maestros, que cambia de ser una relación de autoridad y estudiante o víctima que tiene que ser controlada, a una relación de mentor y de aprendiz para asuntos acadêmicos e para assuntos da vida. Então, os possíveis elementos e componentes que eles acreditam que podem ter impactado nessa mudança de indicadores de bem-estar e que acabou impactando também na melhoria do desempenho acadêmico dos alunos. O primeiro ponto é a perseverança, no sentido de determinação, de se dedicar a algo que faz sentido. E o segundo ponto é conectividade no sentido de manter bons relacionamentos com os professores, ao invés de ter um relacionamento de autoridade, mas sim um relacionamento de mentoria, de parceria e de cumplicidade. E finalmente este despertar del amor por el aprendizaje en este entorno de bienestar en las escuelas y por ende el involucramiento de los estudiantes con sus estudios. E por último, um ponto importante é a questão do engajamento, foi despertar esse envolvimento e o sentido que tinham aqueles estudos para aqueles alunos. Y bueno, algo que sí hemos visto y es real y estamos tratando de remediarlo es, entre más grande la intervención, y seguramente lo vieron de los números, en Perú, que trabajamos, bueno, en Bután empezamos que trabajamos con alrededor de 7,000 estudiantes, tuvimos un incremento altísimo de bienestar. En México, que trabajamos con 68,000 estudiantes, tuvimos un incremento un poco menor, pero alto de bienestar. En Perú, que trabajamos con 700,000 estudiantes, me olvidó enseñar, 694,000 estudiantes, tuvimos un incremento mediano de bienestar. Entonces puedes tener un impacto en muchos estudiantes y un impacto medio, o puedes trabajar con una cantidad pues, un poco más pequeña, siguen siendo 8,000 estudiantes, que no es una cantidad mínima, pero tener un gran impacto. Então eles perceberam um fenômeno que aconteceu, que quando eles trabalham com menos estudantes, então no Butão eles trabalharam com 7,000, no México com 70,000 mais ou menos, e no Peru com 700,000. Então quanto maior a quantidade de alunos, né, quanto maior o universo que é trabalhado, cai um pouco a capacidade, a potencialidade do impacto. En bienestar y también en desempeño académico. No bem-estar e também no desempenho acadêmico. Y la razón fundamental, como se pueden imaginar, es las capas adicionales de capacitadores. E o motivo fundamental pode ser explicado por essa questão das camadas adicionais de instrutores, né? Onde eles capacitavam um instrutor, que depois capacitava outro, que depois sim capacitava quem estava ali na escola. Por el impacto tan fuerte que hemos visto que tienen estas capacitaciones inmersivas, directas, hemos visto que cuando hay capas entre los instructores y los profesores y directivos, que hay menor fidelidad al currículum o al programa. Então, percebe-se por causa da questão da natureza imersiva, né? Quanto maior a possibilidade de imersão e ter contato direto com quem realmente vai estar ali no dia a dia, que são os professores, os funcionários, os diretores, maior é realmente o impacto do projeto. Quando começa a adicionar camadas e intermediários, isso vai diluindo. Y exactamente, entonces funciona, por supuesto, especialmente este elemento de motivación, de rejuvenecimiento y de aprendizaje a vivir las habilidades, pero es un mensaje un poco diluido en vez de el mensaje original. Funciona, mas fica diferente da mensagem original, fica uma mensagem aguada. Y bueno, ya estoy aproximando el final, sé que es un poco tarde y ya estoy viendo que hay gente un poco cansada. Estou chegando ao fim, sei que está tarde.
Pero no, han hecho muy buenas preguntas y síganme interrumpiendo y espero que esto termine en una excelente discusión. Pero regresando a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es la organización que es la arquitecta del estándar global para PISA, para el Programa Internacional de Exámenes Estandarizados. Então, voltando um pouquinho a falar sobre a OCDE, que é a organização que arquiteta e desenha as provas PISA, que são essas provas padronizadas para poder acessar o rendimento e o desempenho acadêmico. Afortunadamente, la persona que dirige el diseño de PISA, un alemán que es brillante y una gran persona, Andreas Schleicher, que ahora reconoce lo importante, lo igual de importante que es el bienestar estudiantil. En el 2015, es una prueba que se hace cada 3 años, por primera vez se midió con la misma seriedad el bienestar estudiantil que las ciencias, matemáticas y la lectura. E pela primeira vez, por muita sorte, o responsável pelo desenvolvimento dessa prova, ele compreendeu o tamanho da importância de se avaliar também o bem-estar. Então, em 2015, foi também avaliado pela primeira vez esse aspecto nos alunos. Y aquí pueden ver que a Brasil no le va tan mal, está más o menos alrededor del promedio de los 72 países que participan en esta prueba. Aqui a gente pode ver que o Brasil não está tão mal, está quase no meio, né, da média dos 72 países que fazem essa prova. Pero yo veo la distancia entre aquí y potencialmente por acá como un potencial enorme que todavía existe para incrementar el bienestar de los estudiantes y, como sabemos, eso viene con incrementar el bienestar de los educadores en Brasil. Então, eu enxergo que o potencial dessa média até o topo dessa lista é uma possibilidade muito grande para a gente realmente trabalhar para desenvolver e melhorar o bem-estar dos alunos, mas que vai ser uma consequência do desenvolvimento da melhoria do bem-estar dos professores. Y bueno, de nuevo, creo que particularmente el terreno político ahora es fértil con esta reforma que está potenciando avanzar las competencias y creo que sería esencial que tengamos una discusión de cómo se puede aprovechar esta política para poder subir a Brasil de acá a acá y también gozar diferentes beneficios de incrementar el bienestar a partir de estas competencias. Então, de novo, ele queria reforçar que agora o Brasil tem um momento político por causa do lançamento da nova BNCC e isso que é muito fértil e que pode propiciar realmente que o Brasil consiga desenvolver sua potência de atingir melhores níveis de bem-estar. Y bueno, ya en la recta final, se los prometo, de la palestra, a nivel de las Naciones Unidas hay 192 países que se han comprometido a los Objetivos de Desarrollo Sustentable hacia el 2030. Então, entrando realmente agora na reta final, temos os países que estão comprometidos com os desenvolvimentos, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Y afortunadamente hemos trabajado con las Naciones Unidas y en el 2015 que se llegó al consenso de cuáles iban a ser los 17 terminados siendo objetivos. El bienestar, pueden ver aquí, está junto con la educación en la agenda global para el desarrollo global. Então, dentre os 17 objetivos estabelecidos, o bem-estar junto com a educação estão dentro das metas para o desenvolvimento global. Y bueno, regresando a donde Larissa empezó, ¿dónde está? Ahí está Larissa, como viste. Afortunadamente ahora hay una red internacional de educación positiva y quiero precisar que educación positiva es el nombre global, el paraguas que le estamos dando para que entren todas las escuelas que tienen como objetivo avanzar de manera simultáneamente los objetivos tradicionales académicos junto con el bienestar y las fortalezas de carácter de los estudiantes de cualquier manera, se llame habilidades socioemocionales,
se llame habilidades del siglo XXI, se llame educación de carácter, se llame, ¿no? Hay tantos nombres, pero lo importante es que tenga esta doble hélice como el ADN, que busquen promover el desempeño académico con preparar a los estudiantes para la vida con bienestar y con carácter. Então, retomando um pouco o que a Larissa estava trazendo com a educação positiva, e por educação positiva vamos entender que isso é um guarda-chuva que é composto por toda e qualquer iniciativa que se comprometa a desenvolver as habilidades socioemocionais, competências do século XXI, educação de caráter, que nome a gente queira dar para isso, mas a gente está querendo propor que a educação positiva realmente ela quer trazer a importância de se trabalhar caráter e bem-estar junto com os objetivos de desenvolvimento acadêmico, e que assim a gente vai poder compor o todo que é a educação. É como se isso aqui é um símbolo do DNA, né? Que é uma dupla hélice. Então uma hélice seria representada pelos objetivos de desenvolvimento e desempenho e rendimento acadêmico, e a outra pelo desenvolvimento de bem-estar e dessas habilidades, dessas competências. Y lo pueden entender como una coalición global, regresando a donde empezamos, de gente que le dice que no al sistema educativo en la mayoría del mundo como es hoy, el sistema obsoleto de hace 100 años o de más de 100 años que tenemos, y la gente que le dice particularmente que sí a ese nuevo modelo, independientemente de cómo se manifieste en su cultura y en su contexto. Então, essa é uma rede internacional, e a gente pode entender esse movimento como um movimento global que diz não a esse modelo ultrapassado e obsoleto, e sim a um novo paradigma, a uma nova proposta de educação. Y bueno, en esta ocasión no tengo tiempo de entrar a cómo hemos trabajado con bienestar en otros sectores, en salud, en planeación urbana y demás, pero afortunadamente como Bután, el bienestar está siendo tomado de manera seria en diferentes países, en diferentes gobiernos, más allá de educación, pero eso lo dejamos para la siguiente charla, que creo que hoy já ha sido bastante larga. Não vai dar tempo de entrar agora, mas a gente também tem realizado estudos sobre como o bem-estar pode contribuir para outras áreas como saúde, como planejamento urbano, mas isso a gente vai deixar para um outro momento que agora a gente não tem tempo. Entonces, ya para casi concluir, ¿cuáles son las lecciones esenciales? Número 1, espero haber hecho un argumento convincente de que construir y cultivar el bienestar, especialmente a gran escala y a través de la educación, número 1 es deseable y número 2 es factible, se puede hacer. Então, que lições que eu gostaria de deixar? A primeira de todas é que construir um movimento de promoção de bem-estar em larga escala não é só desejável dentro da área da educação, mas como também factível. Número 2, por más tentador que sea ir directamente hacia los estudiantes, reconocer que este cambio sistémico, paradigmático, empieza absolutamente con el bienestar de los educadores. Número 2, por mais que estejamos visando o bem-estar dos alunos, o bem-estar dos alunos passa e começa pelo bem-estar dos próprios professores. Y finalmente, es muy fácil que una iniciativa como esta, que cada persona o que cada comunidad o que cada ciudad tenga su propia interpretación y que hagan cosas que no funcionen. Entonces es esencial que la ciencia y la medición sea implementada a través de todas las intervenciones y crear un puente, una relación entre la investigación y la práctica, para asegurarnos que las prácticas, la política pública es realmente la que funciona y que no sea un movimiento más que simplemente pasó de moda y se fue. Uma terceira lição é importante para garantir que isso não seja uma tendência, só uma moda, porque realizar intervenções de educação positiva é muito fácil e é possível
cada escola, enfim, cada educador começar a fazer algo nesse sentido, mas é preciso estar comprometido com um rigor científico de catalogar, de avaliar, de sistematizar e de entender o que realmente está acontecendo e possibilitar essa ponte, esse diálogo com os acadêmicos. Então, que as pessoas que praticam, né, e quem pesquisa estejam em colaboração para que todo resultado e todo crescimento que pode surgir daí tenha embasamento científico, teórico. Y a través de este proceso de medición rigurosa, y lo hemos hecho nuestro equipo en 12 países, y de nuevo recordando que hay que no solamente pretender que todo es bonito y que todo está bien, sino teniendo una capa reversible y utilizándola para eliminar lo que está mal y promover lo que está bien, podemos realmente crear ecosistemas de bienestar. Então, com esse rigor científico, que foi o que a gente levou para esses 12 países que a gente tem experiência, não considerando quando a gente precisa extinguir alguns problemas e enfrentar algumas coisas ruins, e também utilizando a nossa capa reversível, promovendo aquilo que já está bom, as forças, as potencialidades. A proposta é que a gente possa mundialmente começar esse movimento. Y bueno, afortunadamente parte de la Red Internacional de Educación Positiva, hay personas de 150 países, son docentes, maestros, son estudiantes, son investigadores y demás. Así que estando aquí en Brasil, y bueno, es mi segunda vez en Brasil, pero hablando con diferentes actores en el mundo de educación y viendo el interés que tienen ustedes hoy, especialmente a las 9:30, casi 10 p.m. y siguen aquí, realmente yo sí creo que la respuesta es que sí, que Brasil está listo para decirle que sí a un nuevo modelo de educación que esté adaptado al contexto brasileño y que los brasileños tomen y se adueñen de este proceso para realmente tener la educación que todo niño y que todo adolescente, y en este caso que todo niño y que todo adolescente brasileiro merece. E tendo contato com mais de 150 pessoas que compõem essa rede internacional, comprometidas com a educação positiva, já não é a primeira vez dele aqui, é a segunda vez dele aqui, e percebendo que todos vocês estão aqui essa hora, 9h30, quase 10 horas, ele entende que existem pessoas que estão muito comprometidas e muito dispostas realmente a promover uma mudança. Então, para responder essa pergunta, se o Brasil está pronto para a educação positiva, ele tem certeza que sim, que está pronto. Así que bueno, con eso qué pena que ha sido tan larga la palestra, pero muchísimo obrigado, de verdad, muchísimas gracias por su atención. Sé que ha sido una jornada larga, pero realmente les agradezco su atención, que estén aquí y bueno, si quieren tener una discusión, preguntas, Larisa, no sé si quieras terminar con unas palabras, pero ante todo les agradezco muchísimo por la atención y por la invitación.